Voltamos a apresentar o programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, que é o canal da família. As pessoas que estão nos acompanhando de norte a sul do país estão notando que o assunto de hoje é odontologia. E são dois profissionais e professores dessa matéria, é o doutor Fernando Viviane Marcondes, está aqui ao meu lado, e ao seu lado também o doutor Antônio Viviane Marcondes. Os dois são irmãos e se especializaram nessa matéria. Já fizeram vários cursos, tanto aqui como no exterior também, sobre o mesmo tema, o mesmo assunto. Muito bem. Vamos continuar a nossa conversa e pergunto ao doutor se existe uma diferença entre implante e transplante e, finalmente, sobre o banco de tecidos. Tá ok. Bom, o implante é um material aloplástico que é colocado dentro do osso do paciente, dentro da maxila ou da mandíbula. Então, esse material ele não causa rejeição por não existir atividade antigênica, tá? Ou seja, é colocado e o organismo aceita esse implante assim tranquilamente. Ao passo que o transplante já não. O transplante é um material vivo, é pego de uma pessoa e vai para outra. Aí pode existir uma rejeição? Até pode. Dentro dos transplantes ósseos, que a gente faz bastante agora, realiza bastante, quase não existe essa antigenicidade, tá? E quanto ao banco de tecidos do Antônio, existem alguns bancos de tecidos no Brasil, né? Nós estamos com um consultório aqui na Avenida Rebouças, que é exatamente em frente ao Hospital das Clínicas, ao HC. Qual é a rua lá? É Avenida Rebouças. Que número que é? 353, nosso consultório no Conjunto 94. Repita outra vez. É Avenida Rebouças, 353, 9º andar. Se alguém quiser consultá-lo por telefone, qual seria? Devagar. 011, né, São Paulo, 3088-5982. Podia repetir? 011 3088 5982. O senhor fez uma pergunta, estava explicando uma coisa que me trouxe um pouco de curiosidade. Tirar de uma pessoa, passar para outra pessoa, como isso? Exatamente. Isso aí que é o banco de tecidos, né? Esse seria o quê? O transplante ósseo. Então, como eu disse anteriormente, de uma cirurgia até que nós mostramos, feita em âmbito hospitalar, seria um enxerto autógeno. Nós retiramos de uma outra região, né, da própria pessoa, e é colocado da própria pessoa. O autógeno, aquele que eu mostrei anteriormente. Esse, autos de si mesmo. Agora, isso que eu estou falando do banco de tecidos é o transplante ósseo, ou seja, é pegar de uma pessoa e passar para outra. Tirar o que daquela pessoa? Tecido ósseo, para reconstrução de maxila, para posteriormente colocarmos esses implantes. Porque é o que o Fernando disse, a minoria dos casos hoje em dia em odontologia é a simples colocação dos implantes. Na verdade, o que ocorre hoje em dia é uma preparação, ou seja, é uma cirurgia que é feita antes para reconstruir a maxila ou a mandíbula para posteriormente ser colocados os implantes. Vamos passar para mais imagens? Vamos lá. Então aqui... Depois eu tiro uma pergunta um pouco difícil. Tá ok. É o seguinte. Estamos vendo tudo isso, é coisa muito bonita. Agora, uma pessoa também gostaria de fazer isso. Teria que acertar com os senhores um preço razoável para poder, de fato, entrar também nesse campo, não é? Pelo que eu estou vendo, os senhores devem usar material muito caro, penso eu. Sim. É isto? É, isso mesmo. Mas vamos ver as imagens primeiro. Vamos lá. Então, esse caso é um caso que eu estava falando, né, dessa paciente bastante idosa, e vamos passar ali rápido, porque nós já comentamos alguma coisa, e essa paciente foi colocado esses implantes e colocamos uma prótese metalocerâmica, ou seja, colocamos uma prótese fixa nessa paciente, devolvendo esse perfil que é, e esse sorriso bastante bonito para uma senhora de 73 anos que tem agora os dentes fixos na boca, né? Então, um caso bastante grande. Aqui, um outro caso para ilustrar, um caso de um incisivo central, mas é um dente que, do ponto de vista de impacto, né, visual, é o dente que mais chama atenção, que são os incisivos centrais, né? E aí a reabilitação desse paciente.
Estou passando só um pouco rápido para dar tempo até de mostrar outros. Aqui uma paciente, na época de 18 anos, perdeu um pré-molar de um lado e um pré-molar do outro, e nós colocamos exatamente implantes. Então, não mutilamos 2 dentes desse lado e mais 2 dentes desse lado, que seria necessário fazê-los se colocássemos uma prótese fixa. Então, não mexemos com dente nenhum do paciente e devolvemos exatamente essa parte aí, funcional estética. Como o senhor perguntou uma vez, aliás, no bloco anterior, sobre perda dentária, essa paciente teve o quê? Um trauma automobilístico. Isso aí foi perda por acidente automobilístico. Então, também é uma das causas. Outra causa é parte de esportes também. Tem muitos pacientes jovens que procuram a gente porque caiu, tomou cotovelada, acidente mesmo do próprio esporte de contato. Isso aí foi acidente automobilístico e aí devolvemos também a paciente esses 4 incisivos. Essa paciente, a mesma coisa, perdeu todos os dentes de um lado só. É um caso muito difícil de reabilitar se não tivesse os implantes dentários. Colocamos implantes aí e reabilitamos essa paciente, todo esse lado esquerdo da paciente. Que maravilha. Aqui, essa mesma paciente, tiramos uma prótese fixa, foi colocado um implante aqui nessa região aqui e feito o quê? A reabilitação, a colocação das próteses, então, em cima de dentes e em cima de implante, que é só para mostrar que quase não, até os profissionais não notam até a diferença, o que é dente aí e o que é implante muitas vezes, tá? Que é exatamente esse caso aí, então, olha, o paciente Doutor vem Fernando, e colocamos diante isso. do que nós estamos vendo, há pessoas que dizem assim, eu não vou colocar implante porque dói muito. É verdade isso? Infelizmente, até hoje em dia, existem pessoas que têm um certo receio para a colocação do implante, né? Quando se fala implante, parece que a coisa fica um pouquinho mais, vamos dizer assim, entre aspas, traumatizante. Mas eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta, né? Porque, veja bem, se o paciente tiver que fazer uma extração de um dente, ele não vai fazer, e parece que não causa tanto medo assim, mas uma extração, ela causa muito mais trauma do que a colocação de um implante. Então, com as abordagens que a gente tem hoje em dia, com as técnicas eficazes com anestesia, com medicação, com pós-operatório controlado, então isso daí já é uma coisa que é praticamente superada. Antônio, Oi. E pode um implante desse sofrer rejeição? Então, isso que eu disse anteriormente do Antônio. Rejeição é a reação antígeno-anticorpo e não acontece em implantes. A causa de perda pode ser outra, não a rejeição. Pode ser até por falha cirúrgica ou até de um planejamento mal executado. Mas a rejeição em si, até hoje, não existe nenhum caso dentro da literatura. Mostre mais algumas imagens. Sim. Aqui também é um caso bastante simples, né? De perda de um único elemento dentário e a colocação da prótese aí. Então, são casos, às vezes, que a gente mostra e que parecem simples, mas para chegar a isso aí, existe bastante, às vezes, dificuldades até para ter esse aspecto aí bastante natural. Aí também é o mesmo paciente que perdeu os dentes inferiores e foram colocados também através de implantes, né? Ou seja, sem desgastar dentes nenhum do paciente. O mesmo paciente, olha, então, perdendo do lado, aliás, do lado direito inferior, do lado esquerdo também, da parte inferior, superior direito, ele perdeu vários elementos dentários. E foi reconstruído qualquer assim. pessoa pode colocar implante? Olha, Dom Antônio, aí justamente entra naquela primeira pergunta que o senhor fez de indicações e contraindicações, né? Então, o paciente gozando de bom estado geral de saúde pode fazer. Existe alguma dúvida, por exemplo, geralmente gera em extremos, por exemplo, uma criança pode fazer, uma pessoa muito idosa pode fazer. Então, crianças, salvo raras exceções, a gente até faz, dependendo até da indicação, mas é muito difícil. Em crianças, o que assim aborda sempre é a fase de crescimento, né? Então, geralmente, o paciente ele tem que acabar a fase de crescimento, chegar ao crescimento facial final, para aí sim nós fazermos implantes, porque enquanto ele está em desenvolvimento, tudo muda
nesse complexo maxilomandibular? Ele está em desenvolvimento, então a gente aguarda, mas em algumas situações até isso pode acontecer dependendo da necessidade. E num outro extremo de avançada idade, também se o paciente estiver gozando de uma situação do estado geral de saúde bom, às vezes você pega gente de 25 anos que está com problema, discrasia sanguínea, diabetes, então tudo tem que ser compensado. Então, a idade é uma coisa mais ou menos relativa, né? O que importa é o aspecto geral, está tudo bem. Eu tenho a impressão que com este programa, muita gente está assistindo, vai procurá-los depois. E procurando, eles estão com medo, por exemplo, se o preço é alto, tudo isso. Não vamos tratar desse assunto agora. Mas eu gostaria que vocês, então, entendessem quem vem, tudo isso, e vocês, na medida do possível, façam aquilo que é possível também, dentro do vosso campo também profissional, não é isso? Mesmo. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Antônio, tira alguma coisa a mais importante para o nosso povo brasileiro? Temos sim. Olha, quem está assistindo isso aqui é de norte a sul. Sim. Às vezes até os índios estão assistindo. Poxa Já aconteceu comigo estar na Bahia. Índia ainda nós não implantamos. Eu estava na Bahia. Ainda do Antônio. E fui lá no meio dos índios Tapajós. E ele me disse assim, nós conhecemos o senhor. Vocês me conhecem? Nós agora temos parabólica. Olha que coisa. Mas continue. Então, do Antônio, aqui é um caso que o senhor perguntou de transplante. Esse é um caso de transplante, olha, onde a paciente não tinha condições ósseas para ser colocados implantes. Nós fizemos o transplante ósseo e aí colocamos todos os implantes aqui. Que maravilha! Né, para posteriormente colocarmos esta prótese. Então, um caso inicial que não dava para ser feito nada, esse caso foi feito transplante ósseo para posterior colocação da prótese. Meus parabéns fixa. aos dois profissionais aqui, hein? Obrigado. Aqui uma outra paciente também, né, que não tinha mais rebordo nenhum ósseo ali na parte inferior, colocamos implantes também para fazermos o quê? Uma prótese fixa também. E aí fizemos o quê? Uma prótese fixa para essa paciente que... Essa paciente do Antônio, ela era uma paciente que veio no consultório com uma caixa com 10 próteses inferiores que nenhuma parava na boca. E com problemas gástricos, né? E o gastro falou para ela, olha, a senhora tem que colocar dente, porque o problema não é de estômago, é que a senhora não mastiga os alimentos. E aí nós fizemos esses implantes aqui e tranquilamente passou tudo, ela melhorou bastante o estado geral de saúde. Tá ok? O que é CEI? CEI. CEI italiano. Em italiano se fala CEI, mas é CEI. É o Centro de Excelência em Implantodontia Viviane Marcondes. Que em italiano significa o Centro Episcopal Italiano. La CEI. Centro. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando para o final de nosso programa. Rede Vida agradece de coração a esses dois profissionais que aqui vieram, trouxeram um assunto tão atualizado como este de hoje, e faço o voto que Deus os abençoe com suas famílias. Amém. E que também aquelas pessoas que nos acompanharam, precisando, não se acanhem, procurem. Ao mesmo tempo, eu quero também prestar uma homenagem a todos os irmãos. Silvia. A Silvia, tão amiga da gente. Isso. Ao seu irmão Roberto, a sua irmã Maria Rosângela Hortência. E o nosso caríssimo amigo lá, Júnior. O Júnior. Isso. A todos eles presto também uma homenagem e também um convite que estou fazendo aqui em público ao Dr. Roberto para também vir aqui e falar sobre a sua especialidade. Muito obrigado aos senhores. Querem se despedir às ordens. Sim, eu agradeço ao senhor, Dr. Antônio, novamente o convite, né, de podermos prestar, pelo menos, para o povo brasileiro, pelo menos levar a eles algumas informações daquilo que a gente entende, pelo menos um pouco, conhece um pouco do assunto, e agradecer mais uma vez pela amizade e o carinho sempre demonstrados pelo senhor. Eu só quero dizer que todos os telespectadores que nos veem aqui nesse momento, quando vocês chegarem lá no consultório, é nós que vocês vão encontrar
com essa credibilidade, responsabilidade, transparência e principalmente ética, né? Porque hoje em dia, Dom Antônio, está um festival de propostas que são impossíveis de se conseguir, e a gente sabe disso. Então a gente sempre trabalhou com ética, sempre com transparência e sempre com responsabilidade, e nós é que vamos acompanhar todo esse paciente quando ele chegar aos nossos consultórios, desde o começo até o final. E evidentemente, agradeço o convite ao Dom Antônio, à Rede Vida, ao Monteiro. O Dom Antônio a gente não precisa nem falar porque ele mora no nosso coração, né, Dom Antônio? O senhor sabe disso. Então, eu de coração agradeço e muito obrigado.